Minha esperança está em te encontrar. Olá, queridos, graça e paz sejam convosco. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta quarta-feira e hoje nós estamos com um sentimento de alegria, porque hoje nós vamos retomar a escola de discípulos. O que é a escola de discípulos? Nós trabalhamos na formação de discípulos, como o Senhor nos deixou de ordenança, né? Ide e fazer discípulos, anunciai o evangelho, né? Então nós estamos aqui não só para cumprir o ide, mas exatamente sobre o que nós vamos falar até hoje, sobre a formação do caráter de um discípulo. O discípulo, ele precisa primeiro ser discípulo e ser formador de discípulo. Ah, eu sou discípulo de Jesus, mas você precisa ser discipulado. Ao ser discipulado, né, estando dentro dos princípios e dos decretos do Senhor, você automaticamente vai começar a formar discípulos. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui na nossa escola de discípulos, né, que é o nosso discipulado, sobre as 7 colunas do caráter de Cristo. Porém hoje, né, não temos muito tempo, nós vamos abordar sem correr, sem pressa, nós vamos abordar essas 7 colunas. Né? Quais são essas 7 colunas? Primeira coluna do caráter de Cristo é a santidade. A segunda coluna, se você quiser anotar, né, nós falamos muito isso aqui no ministério. Uma pessoa que tem fome de Deus na hora da palavra, certamente ela vai estar com uma Bíblia e com um caderno na mão, anotando e escrevendo. Amém? Vamos lá. Quais são essas colunas do caráter de Cristo? Anote aí. Primeira, santidade. Segunda coluna, a verdade. Terceira, a justiça. Quarta, a bondade. Quinta, fidelidade. A sexta, serviço. E a sétima, integridade. Mas da onde saiu esse assunto, né, de coluna, de 7 colunas? Abra sua Bíblia em Provérbios 9. Provérbios 9, capítulo 1. Olha o que diz aqui. Provérbios 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Queridos, uma casa sem as colunas, né, é uma casa que ela não vai ficar muito tempo em pé. Seria uma construção construída de forma tola, de forma imprudente, né? Quando falamos sobre colunas, falamos sobre sustentação. E são as colunas, e são as 7 colunas que movimentam uma vida cristã reta e íntegra diante do Senhor, em toda a sua caminhada cristã. Então, queridos, são essas 7 colunas do caráter de Cristo que deve e precisa ser vista e refletida em nós, para que nós tenhamos uma vida reta e íntegra diante do Senhor. E qual vai ser a coluna que nós vamos abordar hoje? Anote aí, a coluna que nós vamos falar sobre hoje é a coluna da integridade. Então nós vamos falar sobre integridade. Aleluia! Então abra comigo a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, capítulo 25, capítulo 5,
versículos 25 ao 27. Vamos ver o que diz lá? Provérbios não, Efésios 5, do 25 ao 27. Diz assim: Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sem erro, sem falha. Portanto, queridos, integridade é a fase final. Anote isso. A integridade é a fase final da operação do Espírito Santo em nós, preparando-nos para tomar posse da herança. A integridade é a fase final, onde o Senhor nos aprova, somos aprovados para tomar posse da herança. É como uma corrida. Uma corrida, o atleta, ele corre pela recompensa, pelo pódio, pela medalha, pelo troféu. E a nossa corrida, nós damos largada ali com um só pensamento: a nossa herança. A herança que Cristo nos prometeu. Mas para alcançar a herança, queridos, nós precisamos ter integridade, embutido. Nós precisamos que isso seja uma verdade no nosso caráter. No nosso caráter. A integridade, um cristão sem a integridade é um cristão que ele não vai alcançar a tua herança. A palavra diz, vamos lá em Romanos 8, abra sua Bíblia aí. Romanos 8. É isso. Romanos 8, 17 diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeçamos, para que com ele sejamos glorificados. Somos herdeiros, mas para que o herdeiro tenha acesso à sua herança, ele precisa ter um coração íntegro. Ele precisa ter integridade diante do Senhor. Esse é o momento que o Senhor nos diz: você está pronto, você venceu, você está preparado, você está aprovado. É nesse ponto, querido, quando nós alcançamos integridade no nosso caráter, em nossa vida, que o Senhor nos aprova, que o Senhor nos diz: olha, Luiz, olha, Roger, olha, Nancy, olha, Noêmia, vocês venceram. Aleluia, aqui está a sua herança. Mas para que isso aconteça, é necessário passar por um trajeto. É necessário passar pelo processo. É necessário suportar o processo. É necessário. Olha, em Efésios, onde nós estamos lendo aqui o texto base, né, dessa parte da aula, o verso 27, olha o que diz. Na parte B, assim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, sem defeito. Mas, pastor, ninguém consegue ser perfeito. Mas aqui está dizendo que o Senhor espera uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito. Mas como ser uma igreja perfeita, uma noiva perfeita, tendo as 7 colunas em nosso caráter? Sendo santo, sendo verdadeiro, sendo justo, sendo bondoso, sendo fiel, estando a serviço do reino e sendo íntegro diante do Senhor e diante de tudo aquilo onde nós vivemos, no ambiente ao qual vivemos. A integridade é forjada na intimidade, queridos. Entenda isso. A nossa integridade, a integridade que o Senhor quer colocar em nós, no nosso caráter. Ela não é forjada em cima do púlpito, ela não é forjada em meio à adoração, na igreja, em comunidade. Ela não é forjada em qualquer outro lugar a não ser no secreto, na intimidade. Grave isso. A integridade é forjada na intimidade. É como, por exemplo, muitas vezes nós machucamos o braço, o osso, né? Deu uma torção, algo do tipo no nervo, alguma coisa. E a olho nu, não se percebe nada, querido. A gente não vê que aconteceu algo mais grave. Porém, quando a dor persiste, quando a dor nos incomoda, quando vem essas dores, nós vamos até o médico pede um raio-x, e é naquele lugar, através do raio-x, que é revelado o problema. Mas quando nós fazemos raio-x, é você sozinho naquela sala. Não tem mais ninguém, não tem plateia, não tem ninguém te vendo, não tem o foco de luz voltado para nós. É só nós ali naquela sala, cumprindo o que o médico, o que o operador do raio-x está nos ordenando, nos orientando. É dessa forma, queridos, que nós vamos alcançar a integridade, na intimidade, porque é na intimidade que a integridade é forjada. Aleluia! Existem coisas em nós, queridos, muito mais profundas do que nós imaginamos. Coisas que nós nem sequer percebemos, enxergamos, mas está em nós. Pecados de estimação está embutido muitas vezes em nós. Nós temos aquele pecadinho de estimação. Não, esse daqui eu não largo, esse daqui eu não consigo me desfazer desse. É esse que o Senhor quer arrancar de nós, por meio da integridade. Querido, só há uma forma. Assim como o raio-x revela na intimidade o que de fato aconteceu num trauma que nós tivemos, da mesma forma, somente a glória de Deus poderá revelar em nós as nossas falhas, os nossos pecados ocultos. Somente a glória de Deus. E onde a glória de Deus se manifesta, pastor? No secreto. A glória de Deus, queridos, pode se manifestar na comunidade, em meio à congregação? Sim. Mas o lugar onde o Senhor vai nos revelar é no nosso quarto. Assim como diz em Mateus. Vamos lá para Mateus? Vamos aqui. Olha lá o que diz em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto. O teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Olha isso, queridos. O Senhor Ele nos vê, que vê o que está no oculto.
É nesse lugar, queridos, que nós precisamos estar, onde ninguém talvez vai nos aplaudir, um lugar talvez que ninguém vai falar, nossa, que pregação bonita, nossa, que canção bonita que você ministrou, mas é nesse lugar de intimidade que o Senhor vai revelar, por meio da sua glória, aquilo que nós precisamos arrancar fora. Por quê, pastor? Porque a noiva precisa estar sem mácula, sem ruga, sem defeito. É como um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro, ele é um vaso, ele é precioso, ele é muito fino, ele é delicado. E ele não pode ter nenhum trinco. O vaso de alabastro, ele é feito por um bom artista. Assim como o Senhor é o artista dos artistas e Ele te criou a imagem e semelhança dEle, nós não podemos ter uma rachadura. Porque quando Ele nos encher, não vai ficar. Nós só vamos ficar cheios de nós mesmos. E vaso, querido, que não tem como a água transbordar, começa a criar bicho, criar sujeira. E não é essa noiva que o Senhor espera. Amém? A glória de Deus nos molda no secreto, em intimidade. Abra sua Bíblia lá em Salmos 139. Salmos 139, 23 e 24. Aleluia. Olha o que diz. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim, se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, é essa oração que nós precisamos fazer ao Senhor. Sonda-me, Senhor, porque é nesse momento que o Senhor vem e revela toda imperfeição, toda sujeira, toda massa, sabe, todo barro a mais que vai criar quina, que vai fazer o vaso rachar. O Senhor, Ele quer nos lapidar, o Senhor, Ele quer nos moldar, o Senhor, Ele quer nos limpar, mas para isso é necessário pedir, sonda-me, Senhor. E qual é o lugar que o Senhor nos sonda? No secreto. É nesse lugar onde ninguém nos vê, nesse lugar de intimidade, que o Senhor vai limpar, que o Senhor vai restaurar, e que assim nós vamos ter integridade, nós vamos estar dispostos a serviço do reino, vamos ter fidelidade, a bondade, a justiça, a verdade e a santidade do Senhor. E assim nós caminharemos nessas 7 colunas, honrando ao Senhor, sendo íntegros e alcançando a nossa herança, porque é isso que o Senhor tem para nós. É a herança. E qual é a nossa herança? A nossa herança é Ele. A nossa herança é Ele. É estar com Ele. É estar com Ele. Abra sua Bíblia em Provérbios 27 e 21. Olha o que diz aqui. Provérbios 27 e 21. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, e o Senhor prova os corações. Ou, em outras versões, o homem é provado pelo Senhor. Queridos, é no fogo. É no fogo que o ouro ele é lapidado. É no fogo. É no fogo que o ouro é lapidado. Mas é o Senhor que prova os nossos corações. Como nós falamos no domingo sobre o deserto é um lugar onde o Senhor revela corações. Entenda algo, queridos, o Senhor nunca vai revelar a posição que você tem. Então, não se preocupe em falar, sou pastor, sou presbítero, sou isso, sou aquilo. Não, mas por onde passarmos que possamos revelar quem Ele é. Porque o Senhor, Ele não revela posições, o Senhor revela corações, Ele revela o que Ele colocou aí dentro dele. Ele se revela a si mesmo através de mim e de você. É dessa forma que Ele trabalha. Quanto mais, querido, crescemos em Deus,
quanto mais avançamos em Deus, em graça, em conhecimento, mais difícil fica o grau das nossas batalhas. Porque, queridos, nós vencemos a batalha de hoje. Amanhã a batalha, ela sobe de nível. Por quê, pastor? Para que sejamos treinados através das batalhas e aprovados pelo Senhor, até que cheguemos à posição de filhos íntegros diante do Senhor. Então, querido, não despreze as batalhas que o Senhor tem enviado para te moldar. Não despreze as batalhas, as lutas que o Senhor tem permitido para trabalhar no seu caráter. Ah, mas essa luta está tão difícil. Agradeça, porque são essas lutas difíceis que vai moldar, que vai forjar o caráter de Cristo em mim e em você. Gênesis 17, do 1 ao 5, vamos lá. Gênesis 17, do 1 ao 5. O que diz lá? Sede, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por ti da multidão, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Olha isso, queridos. O que o Senhor falou para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Queridos, a integridade ela está ligada a uma vida sem sujeiras, sem rachaduras, assim como um vaso, como nós falamos. Uma vida íntegra diante do Senhor, de integridade, está ligado a isso daqui. Gênesis 17, 1. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Mas como ser perfeito? Como? E antes da gente avançar, queridos, vocês perceberam que no 5, o Senhor promete uma herança para Abraão? De ti, através de ti. Olha isso, vamos lá no 5. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Pai de multidões. Mas Abraão só alcançou a herança sendo íntegro diante do Senhor. Mas como eu faço para ter uma vida, um coração em integridade, queridos? Como faço para alcançar esse nível, essa coluna do caráter de Cristo? Como ser íntegro, ter integridade? Abra comigo em 1 Coríntios 13, 10. Vamos lá. 1 Coríntios 13, 10. Aleluia. Vocês estão anotando aí? Está dando para compreender? Vamos lá. Vamos avançar. 1 Coríntios 13, 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo.
Isso. 1 Coríntios 13:10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte é perfeito, ou o que é imperfeito, será aniquilado. Olha isso, queridos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? Nós vamos descobrir. Então, o que em parte será imperfeito, ou que em parte é mais ou menos, sabe, em parte é um pouco perfeito, mas tem uma sujeira, isso será aniquilado. E o que é perfeito? O que é perfeito, pastor, então? Abre Romanos 5:8. Vamos lá, Bíblia, escola dominical. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aquilo que é perfeito, quando aquilo que é perfeito chegar, aquilo que é imperfeito vai embora. E o que chegou? Cristo que morreu por nós, sendo pecadores. Para entender melhor, abra sua Bíblia em 1 João 4,18. Vamos lá. Já estamos terminando. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, todo medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, como, pastor, o que é perfeito? O que é perfeito? O amor. O amor, queridos. Para que eu alcance uma vida íntegra diante do Senhor, eu preciso estar em amor. Eu preciso andar em amor. Seu amor é a base, queridos. Cristo, o seu amor é a base que nos conduz a essa realidade de vida íntegra diante do Senhor. Em João 4, 1 João 4:8, vai dizer aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é um sentimento, amor não é uma estação, amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, como nós vamos caminhar para adquirirmos essa coluna, para que tenhamos essa coluna na nossa vida, chamada integridade, que faz parte das 7 colunas do caráter de Cristo, andando em amor. Sabe por que o Senhor falou para Abraão, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito? Porque Abraão estava andando em amor. O Senhor sabia que ele ia andar em amor, porque um pai só pode entregar o seu filho em obediência, porque ama o Senhor. Foi isso que Abraão fez. O Senhor pediu Isaac para Abraão e ele, sem questionar, ele entregou, porque ele amava o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Se não houver amor, ainda que eu vendesse todos os meus bens e não tivesse amor, de nada valeria. Então, queridos, eu quero encerrar essa primeira aula sobre as 7 colunas do caráter de Cristo, dizendo para que nós venhamos alcançar essa primeira coluna a qual nós falamos sobre a integridade. É necessário andar em amor. Ande em amor. Porque esse é o caminho para que venhamos ter as 7 colunas do caráter de Cristo. Amém? Eu quero orar com você para nós terminarmos. E vamos crescer. Vamos crescer, queridos, em graça, em conhecimento. Porque é isso que o Senhor espera da sua igreja, que ela cresça. O Senhor não se casará com uma menina. O Senhor não virá para encontrar uma noiva menina, mas uma noiva madura, mulher.
É com essa noiva que ele se casará. E uma noiva sem os vestidos estarem sujos, sem ruga, sem mácula. É com uma noiva íntegra diante dos seus olhos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre esteve e está conosco, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Pai, olhe para nós, Senhor, nos revele, nos leve para o secreto, para que assim, através da sua gloriosa glória, o Senhor venha revelar em nós, Pai, aquilo que não te agrada. E que através disso, Senhor, nós venhamos reconhecer essa sujeira, essas rachaduras. E através do amor, venhamos alcançar, Senhor, essas 7 colunas, começando pela integridade. E que assim venhamos alcançar, Senhor, a estatura de varão perfeito. E que com isso, Senhor, nós venhamos alcançar a nossa herança em Ti, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe. E nós estaremos aqui com a Escola de Discípulos todas as quartas, às 19h30. E Domingo da Família, às 19h30 também. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço no teu coração. Minha esperança